Não há dúvida de que muitos lutadores profissionais estão longe da média, e é por isso que eles são conhecidos como maiores do que a vida. Isso fica particularmente claro quando você vê a diferença substancial de tamanho entre eles e seus parceiros. De Drew McIntyre a Randy Orton, aqui estão os lutadores da WWE que estão namorando ou casados com mulheres com metade do seu tamanho. Vamos começar com Brock Lesnar, The Beast Incarnate, que é um dos lutadores da WWE mais intimidadores de todos os tempos. Com 1,90 m de altura, Lesnar é atualmente casado com a ex-diva da WWE, Sable, que tem cerca de 1,70 m, e foi muito popular durante a Attitude Era. Brock e Sable estão juntos há quase 20 anos, embora seu relacionamento tenha tido um início difícil. Na época em que começaram a se encontrar, Sable ainda era casada com seu ex-marido, Mark Mero. Sable começou um caso com o astro em ascensão Brock Lesnar e pouco tempo depois, divorciou-se de Mero. Em uma entrevista com Stone Cold Steve Austin, Mark Mero confirmou a infidelidade de Sable. Enquanto isso, Sable e Brock ficaram noivos em 2005, e apesar de terem rompido o noivado por um breve período, acabaram se reconciliando e se casaram em 2006. Embora o casal tenha sido notoriamente reservado, qualquer pessoa que tenha se aprofundado em suas vidas sabe o quanto eles são comprometidos um com o outro. Quando Lesnar se separou da WWE em 2004, Sable fez o mesmo e deixou a promoção no mesmo ano. Embora muitos possam supor que Lesnar seja tão intimidador na vida real quanto é no ringue, isso está longe de ser verdade. Em uma rara demonstração pública de afeto, Lesnar revelou em seu livro Death Clutch, My Story of Determination, Domination and Survival, que se considera abençoado por Deus por ter se casado com Sable. Se eu não estivesse na WWE, não teria conhecido Hannah. Ela me deu 2 filhos saudáveis e tem sido maravilhosa com Maya. Quando digo que sou um homem que foi abençoado por Deus, estou falando sério. Acho que minha esposa nunca se arrependeu de ter dito sim. Posso lhe dizer que nunca me arrependi, nem por um momento sequer. Fomos feitos para ficar juntos, escreveu ele. Embora tenha havido rumores de problemas no paraíso quando Lesnar foi citado como ex-campeão dos pesos pesados do UFC, no processo de agressão sexual e tráfico de Vince McMahon pelo Wall Street Journal, o casal continua firme e forte. Agora, vamos mudar nosso foco para o Tribal Chief Roman Reigns, que teve um dos maiores reinados pelo título mundial do século XXI. Embora todos conheçam o clã da família Anoa'i, ele também tem uma família pessoal que, na maioria das vezes, ele mantém longe dos holofotes. Reigns conheceu sua esposa, Galina Becker, em 2007, no Instituto de Tecnologia da Geórgia, estudando administração. Reigns compartilhou no passado que o relacionamento deles não era para ser sério no início, mas depois eles desenvolveram sentimentos um pelo outro. Desde que os dois começaram a se ver, Roman foi diagnosticado com leucemia 2 vezes, e como uma verdadeira parceira, Galina esteve ao seu lado. Depois de 7 anos de namoro e de dar as boas-vindas a uma filha, Roman e Galina se casaram em 2014. Eles também são pais orgulhosos de 2 pares de filhos gêmeos, nascidos em 2016 e 2020. Enquanto Roman subia na hierarquia da WWE, Galina frequentemente o acompanhava em eventos de tapete vermelho e cerimônias do Hall of Fame. Com 1,80 m de altura, Reigns é surpreendentemente maior do que sua pequena esposa. Como qualquer parceiro dedicado, Becker apoiou Reigns em todos os momentos. Mesmo quando Reigns não pôde participar da NFL após ser diagnosticado com leucemia, Becker não saiu do seu lado e o apoiou. E agora, vários anos depois, o casal está casado e feliz um com o outro. Não há dúvida de que Reigns valoriza o tempo com sua família, e é por isso que ele agora segue um cronograma de meio período para equilibrar sua carreira e vida pessoal. Para tornar esse novo movimento de transição uma realidade, quando Reigns assinou novamente com a WWE em 2022, ele declarou que trabalharia em um horário reduzido, mesmo no auge de seu reinado de 1.300 dias como Undisputed WWE Champion. Independentemente de trabalhar em tempo integral ou parcial,
Roman Reigns continuou a mostrar seu valor na WWE. O próximo da nossa lista é AJ Styles. O Phenomenal One tem um casamento feliz com sua namorada do ensino médio há 23 anos. Styles e sua esposa, Wendy Jones, se conheceram quando estudavam na Johnson High School, na Geórgia, e começaram a namorar no Dia dos Namorados de 1996. O casal se casou em agosto de 2000, quando AJ tinha apenas 23 anos de idade. Embora ambos tenham se matriculado na faculdade, Styles acabou desistindo para seguir a carreira de lutador profissional, e o resto é história. Muitos anos depois, Styles subiu na hierarquia e se tornou um dos maiores nomes da WWE em menos de um ano. É interessante notar que o The Phenomenal One poderia ter entrado na empresa de Vince McMahon 14 anos antes, em 2002. Styles já havia revelado que recusou uma oferta inicial da WWE porque queria garantir que sua esposa seguisse seus sonhos. Eu queria ter certeza de que ela poderia ir atrás de seu sonho. Isso era muito importante para mim. O meu poderia ficar em segundo lugar. Então não aceitei o contrato de desenvolvimento com a WWE em Cincinnati. Anos depois, isso acabou me levando de volta à WWE, no momento perfeito. Minha esposa é brilhante, embora eu goste de dizer que ela cometeu um erro ao se casar comigo. Ela se esforçou muito para entrar na faculdade e ganhar uma bolsa de estudos, e seu sonho era ser professora, disse Styles em uma entrevista ao Slam Wrestling. A Jota ainda afirmou que um dos outros motivos pelos quais ele recusou a oferta foi o fato de ter que pagar pelos estudos de sua esposa, afirmando: financeiramente eu não podia me dar ao luxo de ir até lá. Minha esposa estava na faculdade e eu era o único provedor. Não era viável para mim mudar para Cincinnati para um contrato de desenvolvimento quando eu não ganhava nada. Deus e a família são mais importantes para mim. Não podia fazer isso com minha esposa. Olhando para trás, provavelmente foi melhor que Styles tenha entrado na WWE como veterano do que como novato, pois ele teve um dos melhores anos de estreia de todos os tempos. Além de ser um dos maiores nomes de todos os tempos, Styles também é um pai orgulhoso de 3 filhos e uma filha. Embora Styles tenha 1,80 m de altura, sua esposa ainda parece bem pequena ao lado dele sempre que vão a algum evento juntos. Em seguida, vamos falar do monstro entre os homens, Braun Strowman. Strowman é certamente maior do que a vida e conquistou muito no mundo da luta livre. Quando estreou como membro da Wyatt Family, ele foi considerado a ovelha negra, e muitos questionaram se ele pertencia ao topo. No entanto, Strowman melhorou muito como artista depois que se separou da Wyatt Family. Ele começou a esmagar adversários semanalmente até se estabelecer firmemente como candidato ao campeonato universal. Ele perseguiu o título por anos até tomar o lugar de Roman Reigns em uma luta pelo campeonato universal na WrestleMania 36 contra Goldberg. Embora tenha sido dispensado da empresa em 2021, ele retornou em 2022, parecendo melhor do que nunca. No entanto, ao contrário de muitos lutadores da WWE, a vida amorosa de Braun Strowman não é muito conhecida. Com quase 2,10 metros de altura, Strowman naturalmente parece ter o dobro do tamanho de qualquer pessoa que ele namore. Em 2019, ele começou a namorar discretamente a colega lutadora Raquel Rodrigues, e eles frequentemente compartilhavam fotos juntos nas mídias sociais até 2022. Assim como seu namorado, Raquel é bastante alta, e sua estatura de 1,80 m a torna uma das lutadoras mais altas que já pisaram na WWE. No entanto, em 2023, eles subitamente deixaram de seguir um ao outro e excluíram fotos de suas contas de mídia social. Nenhum anúncio foi feito por nenhuma das partes, e o status de seu relacionamento permanece desconhecido. Passando para Drew McIntyre, que, assim como Braun, também prefere manter sua vida pessoal privada. O guerreiro escocês está atualmente casado com Caitlin Fronapfel, embora muitos não saibam que esse é seu segundo casamento. Em 2010, ele se casou com a ex-lutadora da WWE, Tiffany, mas o relacionamento terminou depois de apenas um ano após alegações de violência doméstica,
com Tiffany enfrentando acusações durante esse período. Está claro que o início da década de 2010 não foi uma boa fase para Drew, já que ele estava lidando com o fato de ser um jobber na 3MB, lutando na WWE, depois perdendo tragicamente sua mãe e recorrendo ao álcool para entorpecer sua dor. Foi por volta dessa época, em 2013, que ele conheceu sua futura esposa Caitlyn, e ela realmente acabou sendo uma bênção disfarçada para ele. Em sua autobiografia, Drew afirmou que, após ser dispensado da WWE, foi morar com Caitlyn e, nessa época, estava lutando contra o vício em álcool e uma lesão no pescoço que ameaçava sua carreira. Uma das principais razões pelas quais McIntyre voltou aos ringues de luta livre foi o fato de Caitlyn, como médica, ter ficado ao seu lado durante essas circunstâncias desafiadoras e ajudado em sua recuperação. O apoio dela realmente valeu a pena, pois McIntyre ressurgiu maior e mais forte na WWE em 2017. Mas antes de retornar à WWE, McIntyre, que mede 1,90 m, casou-se com Caitlyn em 2016 em uma cerimônia particular. Com o apoio da esposa, o guerreiro escocês rapidamente alcançou alturas sem precedentes, aproveitando uma onda de impulso até o evento principal da WrestleMania 36, onde derrotou Brock Lesnar para conquistar seu primeiro WWE Championship. Na WrestleMania 40, McIntyre até compartilhou um momento sincero com sua esposa depois de finalmente ganhar um título mundial diante de uma multidão ao vivo. Bem, ele teria deixado o estádio como o novo campeão mundial dos pesos pesados se não fosse por um homem que lhe custou tudo, o que nos leva agora a CM Punk. O Straight Edge de Chicago teve relacionamentos com muitas lutadoras ao longo de sua carreira, mas sua conexão com AJ Lee estava destinada a acontecer. Você deve se lembrar que, em 2012, CM Punk, AJ Lee e Daniel Bryan fizeram parte de um triângulo amoroso na tela, o que provavelmente abriu caminho para que Punk e Lee começassem a namorar discretamente fora da tela. Em termos de diferença de tamanho, Punk mede 1,85 m, enquanto a Jota, por outro lado, mede apenas 1,60 m, o que só fez aumentar a química entre eles. Depois de um namoro discreto, eles fizeram sua primeira aparição pública juntos em um jogo do Chicago Cubs em 2013. Na época, também havia rumores de que Punk teria traído sua então namorada Lita, que também era ídolo de infância de AJ. No entanto, nada de substancial surgiu desse boato. Mas o ano seguinte serviu como um desafio significativo para Punk e Lee. Para fornecer mais contexto, em 2014, AJ Lee estava indiscutivelmente no topo de sua carreira como a campeã de divas há mais tempo em atividade. No entanto, 2014 também foi o ano em que o tempo de Punk na WWE chegou a um fim amargo. Punk saiu da WWE em janeiro de 2014, alegando esgotamento e diferenças entre ele e a WWE, enquanto sua namorada na época permaneceu na WWE. Meses depois, em 13 de junho de 2014, CM Punk e AJ Lee se casaram na frente de sua família e amigos, e foi também nesse mesmo dia que a WWE enviou a Punk sua carta de demissão. Sua esposa AJ Lee também deixou a WWE em março de 2015 e mais tarde revelou que se sentia constrangida por estar entre o marido e o empregador. Além de AJ Lee ter apoiado firmemente o marido, seja durante sua fracassada passagem pelo UFC ou sua desastrosa passagem pela AEW, o que realmente os diferencia como um dos casais mais populares da WWE é sua história de azarão e o fato de muitos acharem que eles tinham negócios inacabados com a WWE. Bem, a história acabou fechando o círculo quando Punk retornou à WWE no Survivor Series War Games de 2023 após uma ausência de 9 anos, e agora que Punk parece estar aproveitando seu tempo na WWE, há uma forte possibilidade de que o retorno potencial de Jota Lee não esteja muito longe, passando para o Ring General Gunther. Desde que entrou para o elenco principal, há 2 anos, Gunther perdeu apenas uma partida individual por queda ou submissão. Em uma época em que esse tipo de marcação forte é incomum, especialmente para um heel,
Gunther se destaca. Ele também é um dos raros lutadores que ainda se esforça para manter o kayfabe mesmo na vida real. No entanto, ele ocasionalmente permite vislumbres de sua vida privada aos olhos do público. Em 2023, Gunther se casou com sua namorada de longa data, Ginny Sandhu, mais conhecida apenas como Ginny pelos fãs de luta livre profissional. Os dois se conheceram durante seu tempo no cenário independente, antes de ambos chegarem à marca NXT UK. Infelizmente, Ginny teve que se aposentar prematuramente da luta livre em 2021 devido a uma série de lesões, uma decisão que, sem dúvida, foi difícil para ela tomar. No entanto, ela e Gunther tiveram seu primeiro filho em dezembro de 2023, e o Ring General até tirou uma folga da WWE para comemorar o nascimento de seu primeiro filho. E com relação à diferença de tamanho entre eles, o físico de Gunther, de 1,90 m, maior do que a vida, fala por si só. Vamos passar para The Viper, Randy Orton. Embora Randy seja um dos maiores veteranos da história da WWE e tenha o potencial de quebrar o recorde de Ric Flair no futuro, o Legend Killer teve um passado problemático em seus primeiros dias na WWE. Desde a violação da política de bem-estar até alegações de má conduta e abuso de poder, o início da carreira de Orton foi marcado por controvérsias. No entanto, ele acabou mudando sua vida, e isso aconteceu quando conheceu sua esposa. A história de como Randy e Kimberly se conheceram é algo que vale a pena ouvir. Em 2012, Randy estava passando por um divórcio, enquanto Kimberly Kessler, mãe de 3 filhos, descobriu quem era Randy por meio de seus filhos, que estavam interessados em assistir à luta livre. Ela o viu na TV e achou que Randy Orton era bom, mas foi só quando participou de um evento em 2012 que teve a chance de conhecê-lo. Durante o evento ao vivo, um de seus filhos fez um cartaz com os dizeres RKO My Mom, o que provavelmente chamou a atenção de The Viper, e quando Orton estava lutando, ele continuou a olhar para ela durante a luta. Após a luta, quando Randy terminou de tirar fotos, ele se aproximou de Kim e pediu seu número de telefone. Em poucos minutos, Randy começou a enviar mensagens de texto para ela. Depois, a convidou para se encontrar em uma lanchonete da cidade após o show. E o resto é história. Apesar de ela ter sido criticada por ser uma fã obsessiva que seduziu Randy, o casal não deu ouvidos às críticas e se casou em julho de 2015. Orton e Kimberly uniram suas 2 famílias a partir desse momento e também têm seu próprio filho juntos. Em termos de diferença de tamanho, chega a ser hilário ver o Viper, de 1,50 m de altura, se sobrepor facilmente à sua esposa, de 1,90 m. O próximo da nossa lista é Bray Wyatt. O falecido Windham Rotunda foi um dos talentos mais cativantes e de primeira linha da empresa. Sua incrível aura e trabalho de personagem, desde a liderança da Wyatt Family até sua reinvenção como The Fiend, fizeram dele um dos melhores personagens sobrenaturais da WWE. Sua profunda conexão com os fãs fez com que fosse difícil para muitos aceitarem seu falecimento em agosto de 2023. Além de ser uma atração marcante, é também o mesmo lugar onde ele conheceu sua futura parceira Jojo Offerman e começaram a namorar juntos. No entanto, não foi nada fácil. Muito antes de Jojo, Bray foi casado com uma mulher chamada Samantha. No entanto, a primeira esposa de Bray pediu o divórcio em julho de 2017, com base no caso de Bray com Jojo, locutora de ringue da WWE. Assim que os documentos se tornaram públicos, a notícia se espalhou como um incêndio, não apenas por causa da infidelidade de Bray, mas também devido ao forte contraste físico entre Wyatt e Jojo. Jojo, uma mulher pequena de 20 e poucos anos, não tinha mais do que 1,50 m de altura, enquanto Bray a superava em altura, com mais de 1,80 m e era pai de 2 crianças. Além disso, essa foi a primeira controvérsia de Wyatt, pois ele queria que todos notassem sua habilidade no ringue. No entanto, a polêmica logo se dissipou, e Wyatt e Jojo tornaram público seu relacionamento. Após 5 anos de união, sobrevivendo a duras alegações e tendo 2 lindos filhos juntos, Jojo Offerman anunciou em abril de 2022, em um post no Instagram, que ela e Bray Wyatt estavam noivos. Jojo até apareceu no podcast The Bella Twins para revelar que ela e seu futuro marido
decidiram uma data para se casarem, declarando: "Bem, não estamos oficialmente casados, estamos noivos, mas nos casaremos no final do ano. Já escolhemos nossa data e tudo mais. Estou muito animado, mas, infelizmente, isso nunca se concretizou, pois Bray faleceu repentinamente em agosto de 2023. Como mencionado, Wyatt era incrivelmente talentoso e sua profunda conexão com os fãs fez com que fosse difícil para muitos aceitar sua morte. Portanto, só podemos imaginar o que sua noiva JoJo estava passando. Felizmente, ela sempre estará cercada de confidentes que sempre a ajudarão a superar a tragédia. Passando agora para o Undertaker. Não há dúvida de que nenhum lutador jamais igualará o que The Deadman realizou em seus 30 anos de carreira. Além de ser um dos maiores, Taker foi um grande líder de vestiário que nunca abusou de seu poder. No entanto, assim como muitos lutadores da nossa lista, ele teve uma longa jornada para finalmente encontrar a pessoa certa. Hoje, The Undertaker é casado e feliz com a ex-campeã das divas da WWE, Michelle McCool. Mas antes disso, Taker foi casado 2 vezes, principalmente com Sarah Frank. Sarah era conhecida por acompanhá-lo durante sua entrada no início dos anos 2000 e mesmo naquela época, ela parecia tão pequena ao lado do marido que parecia que ele poderia facilmente pegá-la com uma mão. No entanto, Taker e Sarah acabaram se separando em 2007, e foi nessa época que Taker e a diva da WWE, Michelle McCool, começaram a se encontrar. A história deles começou quando The Undertaker viu McCool arremessando uma bola de futebol americano com uma precisão incrível durante um dia de TV. Instantaneamente impressionado com suas habilidades, Undertaker não hesitou em convidá-la para sair. Foi uma maneira pouco convencional de se apaixonar por alguém, mas, mesmo assim, os dois começaram a namorar secretamente. Naquela época, o Undertaker sabia que as pessoas se sentiam intimidadas por ele nos bastidores. Apesar disso, embora ninguém mais quisesse cruzar com ele, seu vínculo com Michelle McCool era inegavelmente forte. No entanto, não demorou muito para que o romance deles se tornasse público. Mais tarde, Michelle revelou que não apenas os fãs, mas também seus colegas de trabalho e a gerência não gostavam dela, achando que ela estava usando Taker para chegar ao topo. Mais tarde, Taker revelou que estava bastante frustrado com esses rumores, afirmando: "Eu vi a frustração. Eu vi o trabalho que ela fez. Embora muitas sobrancelhas tenham sido levantadas devido à diferença de idade de 15 anos, The Undertaker e Michelle McCool se casaram em maio de 2010, sem dar atenção a críticas infundadas. Em termos de diferença de tamanho, Michelle não é exatamente pequena. Na verdade, ela tem quase 1,80 m de altura. No entanto, diante de um marido de 2,10 m e mais de 130 quilos, ela ainda parece bem pequena, mostrando o quanto The Deadman é realmente maior do que a vida. Falando em maior do que a vida, vamos falar de The Great Khali. Embora The Great Khali possa não ter sido sempre o maior talento da história da WWE, não há dúvida de que ele causou impacto durante seu tempo na empresa. Devido ao seu tamanho, ele era um espetáculo a ser visto sempre que entrava em uma arena. Embora nunca devesse ter chegado perto de ganhar o Campeonato Mundial de Pesos Pesados, ele permanece até hoje ao lado de um dos mais famosos campeões mundiais do passado. No entanto, apesar de ter se mostrado promissor no início, sua carreira piorou devido ao seu desempenho ruim no ringue e a sua tendência de machucar os adversários. Isso fez com que ele fosse afastado e, por fim, reduzido a um papel cômico nos últimos estágios de sua carreira. Com mais de 2,10 m de altura e pesando mais de 160 quilos, é de se imaginar como ele seria imponente ao lado de sua esposa. Embora não se saiba muito sobre ela, Khali se casou com Harminder Kaur em 2002 e ambos residem em Punjab, na Índia, onde ele também administra sua própria promoção de luta livre, a Continental Wrestling Entertainment. O último lutador da nossa lista é Omos. Mesmo antes de sua estreia, ele já era conhecido entre os fãs de luta livre por seu tamanho imponente. Ele começou competindo em várias lutas em house shows da WWE e mais tarde fez sua estreia na tela como parte do clã ninja de Akira Tozawa, interpretando um papel cômico em 2019. Posteriormente, ele assumiu o papel de porteiro no Raw Underground de Shane McMahon e acabou se tornando guarda-costas
de AJ Styles. Dada a diferença significativa de altura entre ele e AJ, a dupla naturalmente chamou a atenção. Em menos de 2 anos após sua estreia no ringue, o gigante nigeriano enfrentou Brock Lesnar na WrestleMania 39, mostrando a confiança da WWE nele para enfrentar um veterano experiente. Embora Omos não tenha atualmente o mesmo nível de popularidade de outros lutadores por estar afastado da televisão, ele ainda continua sendo uma atração significativa. Com relação à sua vida pessoal, os lutadores geralmente optam por manter seus relacionamentos sob os holofotes, ou manter a privacidade. Omos se enquadra na última categoria. Em 2012, Omos começou a namorar Cheyenne Quayle, enquanto ambos estudavam na Universidade da Flórida. Ela tem sido uma de suas maiores apoiadoras desde o dia em que ele pisou na WWE. Depois de namorar por mais de uma década, o gigante nigeriano de 2,20 metros se casou com Cheyenne em junho de 2023. O que você achou do vídeo de hoje? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.